Olá, Oi, Lu. tá me vendo? Direitinho, e você? Ótimo, também, muito bom. Só abaixa um pouquinho o seu rosto ou levanta a câmera que tá cortando o seu rosto. Aí tá Aqui? ótimo, tá Ai, ótimo. os ajustes. Ó, sumiu de novo, tem que dar uma ajeitadinha na câmera. Vamos lá. E Vai. agora? Então, tá, eu tô vendo só daqui pra baixo, ó. Daí para baixo? Deixa eu ver. É a E posição da agora? câmera mesmo. Deixa eu ver. E agora? Um pouquinho melhor, Pouquinho? bem Vamos pouquinho. ver. Aí assim fica melhor. Fica? Então tá. Então vou deixar assim. Tá. Tá, Se tá fixo precisar. ou não? Tá, tá. Tá, agora ficou melhor. Tá bom. Ficou? Tá bom. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Quantas pessoas pontuais. É, você viu? Muito bom. Temos 2 minutos. Bem-vindos, né? Seja muito bem-vindo. Su, como você que fez a chamada, você precisa fixar o tema, porque se eu colocar não vai aparecer, Colocar. tá bom? Vamos lá. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, Tiago, Mari, Sueli Aires, Gesa, boa noite, a paz. Nós vamos falar um pouco sobre essa quarentena, né? Sobre as emoções à flor da pele. Vamos falar aí sobre como nós estamos, né? No aspecto, como foi falado aí na chamada que nós fizemos, né, Su? Na questão emocional, na questão sentimental, financeira, espiritual, porque tá tudo bagunçado nesse tempo, né? Tá tudo junto e misturado, né? Tá tudo bagunçado. A gente precisa muito de um auxílio psicológico nessa hora, viu? Vamos aproveitar. Pois é. E que vocês que estão aí nos assistindo fiquem muito à vontade, né, em colocar perguntas, para que a gente possa partilhar um pouco. Pode ser que em algum momento, Su, que você estiver falando, né, a gente pare um pouco para falar um pouco das perguntas, ou não, que a gente vai falando e depois a gente abre para perguntas, né? Vamos ver Uhum. como vai fluindo. Mas antes da Isso. gente iniciar no assunto, eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo, que já entraram, que mande convite para as pessoas que vocês sabem que precisam participar dessa live, precisam de um aconselhamento, né? Que precisam fazer participar desse bate-papo. Do ladinho aí da caixinha de comentários tem um aviãozinho e ele é o mensageiro, né? Quem envia aí o lembrete para as pessoas que estão online, mas de repente não estão cientes dessa live. Então, que você possa já começar a enviar. Lembrou de alguém, já manda agora, mas de alguém que seja útil, que vá ter utilidade na vida dela, né? Porque senão começa a mandar um monte de mensagens, as pessoas ficam incomodadas também, né? Mas se você sabe que precisa, manda sim, tá bom? Su, seu rosto tá Exatamente. sumindo de novo, eu não tô te vendo. Vamos lá. Eu fui Eu pegar acho que o minha seu su... agenda, eu tá. saí, voltei. Não, só o seu suporte, porque o seu rosto tá aparecendo bem pouquinho, assim, ó, do olho para baixo. Assim. Melhorou? Isso, agora sim. Eu quero mostrar só do olho para baixo. Ah, mas tá com o cabelo tão bonito. Tem raiz para fazer, olha, gente. Acho que Ah, todo você tá mundo, né? escondendo. Todo mundo precisa retocar a raiz. Nem fala, viu? Não vejo a hora de poder fazer minha raiz também, que tá desse tamanho assim, ó. Eu tava contando, acho que tem 4 dedos já. E vai virar moda agora, né? Vai ficar californiana. Pois é. Porque, ó, eu sou neguinha, né? Então meu cabelo é afro. É daqueles assim, ó, que vai subindo, sabe? Ele cresce pra cima, ele não cresce pra baixo. Vai descobrir, ó, um novo empoderamento. Vou Tá ficar vendo? estilosa aí, hein? Vai, com certeza. Vou ficar estilosa, né? Mas boa noite aí a todos, né? Tem Elaine Cristina que entrou, seja bem-vinda. A Lu, né? Gi, Lu Bono, Nena, seja bem-vinda. Acho que já tá no nosso horário, né? Agora tá tá, dando já. 8 e Pois 2 é. aqui no meu.
Pois é, então vamos lá, né? Olha, só para quem está entrando agora, fiquem muito à vontade, tá? Nós vamos falar aí sobre essa quarentena, dar uma continuidade na live da semana passada, que nós falamos sobre emoções à flor da pele. É um assunto muito necessário, né, Su? Extremamente, porque Muito. não tem como. Foi como eu falei, nós estamos aí com as emoções tudo misturado, né? Tudo bagunçado. E a gente precisa muito conversar, né? Se conversar assim entre amigos já é bom, imagina com auxílio psicológico, né? Exatamente. E Ajuda bastante. eu fiquei pensando bastante, né, sobre o nosso bate-papo da semana passada Sim, e por que é que nós sofremos, né? Eu fiquei pensando como se nós fôssemos sistemas. Se a gente tiver alguém de sistemas, pode até acrescentar alguma coisa se quiser. Se nós somos sistemas, o nosso funcionamento ele acontecia fora, todo fora. Então, o meu trabalho era fora, o meu estudo era fora, o meu curso acontecia fora, o meu exercício físico, independente de ser na rua ou na academia, ele acontecia fora. Então, a nossa vida, ela estava fora, né? Se eu frequento alguma religião, ela acontecia fora da minha casa. sim, Hoje, o nosso sistema, ele voltou para dentro. Então, tudo isso acontece dentro. O meu exercício, o meu trabalho, a minha religião, todas as atividades que antes aconteciam fora, hoje acontecem dentro. sim, E não é só o meu sistema, é o sistema também da minha família, das pessoas que convivem comigo. Então, sim, imaginem quantos sistemas diferentes acontecendo no mesmo espaço. As sim, crianças, os adultos, trabalho, ginástica, terapia, tudo. Aquilo que acontecia fora, agora acontece dentro. E essa situação, ela nos faz refletir, porque sempre foi muito falado que a gente precisa olhar para dentro. sim, Mas era tão difícil, é tão complexo e a gente não fazia. Era até uma forma de empurrar com a barriga, né? Uma das coisas que eu mais ouço nos atendimentos é falta de tempo. Só que hoje nós temos, mas a gente não sabe o que fazer com esse tempo. sim, A gente não sabe como lidar com tantas coisas acontecendo dentro. Como é que a gente concilia? Sem pirar, sem adoecer, sem é, explodir, sem descontar no outro aquilo que é meu. Então, esse nosso bate-papo, ele é muito importante porque ele vai nos aliviar, vai nos auxiliar, vai fazer com que a gente pense em coisas que a gente fala, olha, como é que eu não pensei nisso antes? Tão simples. sim, é Então, verdade. esse vai ser o nosso objetivo, fazer com que a gente olhe para dentro e descubra o nosso melhor dentro. Porque a gente vem de uma vida, de uma cultura onde a gente só busca fora, a gente terceiriza. Então, Sim, a gente vai descobrir o nosso melhor e como lidar também com o nosso pior. sim, é verdade, porque ele existe, né? Existe, Ele existe. existe e é extremamente importante que a gente encontre o nosso pior, aceite ele e comece a trabalhar, né? Para que ele fique menos Exatamente. pior, não é assim? Para que ele Exatamente. fique menos pior, né? E, Hoje eu vivi uma e situação aqui em casa, eu vou falar brevemente aqui com vocês, sobre isso, que eu achei muito interessante e riquíssimo que eu vivi aqui em casa. Eu tenho uma filha, né? Para quem não conhece, eu tenho uma filha de 8 anos, e é uma preciosidade, né? Ela estava me ajudando na cozinha. E ela começou, mãe, eu vou cortar a salada. Mãe, eu vou fazer não sei o quê. Mãe, eu vou fazer não sei o quê. E ela pegou e fez, assim, ela pegou quatro coisas de uma vez e começou a fazer. E aí eu olhei para trás, as quatro estavam largadas pela metade. não, Não finalizou. Aí eu chamei ela, falei, filha, vem aqui um pouquinho. Falei, olha, aqui em casa eu trabalho muito questão de temperamentos com elas, né?
Aí eu falei assim, olha, você sabe que você é sanguínea. E o sanguíneo, ele tem muitas qualidades, muitas, né? Que você já sabe quais são. Mas ele também tem algumas debilidades, também tem algumas coisinhas que precisam ser trabalhadas. E uma delas é essa euforia, que quer fazer tudo e larga tudo pela metade. Então, de hoje em diante, nós vamos começar uma coisinha E e nós vamos terminar. terminá-la. Ela ficou parada olhando assim pra mim. Ela falou assim: mãe, olha só, mas o Gustavo também é sanguíneo, ele também faz assim? Eu falei, filha, isso é parte de quem é sanguíneo e precisa ser trabalhado. Agora, você precisa entender e aceitar. Ela, tá bom, mãe, o que que eu posso fazer? Eu falei assim, começa pela mesa, que foi o que você começou e largou pela metade. E aí ela foi, pegou a mesa, terminou, pegou a cenoura, terminou de ralar, pegou tudo que ela estava fazendo, ela terminou. Aí quando ela acabou, ela falou assim, nossa, mãe, ficou tudo arrumado. E tudo isso, mãe! Você tá vendo que não é mágica? A gente precisa se olhar, se conhecer, se aceitar e a partir daí trabalhar. E você acredita que deu certo, funcionou o negócio? Tá vendo? E Coisa você vê que é simples. algo, a pessoa que está dentro não percebe. Quantas Você entendeu? pessoas desta mesma maneira, com estas mesmas dificuldades, e não Sim, entende, né? porque Aí nós chega estamos no sempre final olhando do para dia, fora, né? É o ô que você Lu, e falou, nós estamos sempre quando olhando para fora, né? exatamente. E quando, por exemplo, pessoas com o comportamento, com o temperamento sanguíneo, muitos não que estão aqui no grupo não conhecem, né? Não é habitual falar dos temperamentos. A gente pode até em outro dia falar sobre eles para as pessoas se Sim, reconhecerem. Mas o que a gente ouve no final do dia é: nossa, parece que eu não fiz nada. Mas a pessoa ficar fez. esgotada, né? Exatamente. Muitas vezes ela não conseguiu terminar, ela fez num ritmo frenético, alucinado, ela ficou esgotada, mas com aquela sensação de que eu não fiz nada. Sim, Quantas pessoas? verdade. Muitas, né? Muitas. E a gente corre, 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 faz, começa e não termina, larga pela metade. Aí fala, nossa, corri o dia inteiro, mas não fiz nada, o dia não rendeu. E não é. A gente só não Não, conseguiu colocar prioridade naquilo que precisa. Né? A exatamente. E gente... assim, eu costumo dizer, Su, que às vezes a prioridade ela precisa ser começada nas coisas pequenas, né? Nas coisas simples. Executa uma tarefa, arruma a cama. Se você tem dificuldade de arrumar, né? Eu vou começar arrumando minha cama, lavar a louça, eu vou Exatamente. começar lavando a minha louça, nas coisas pequenas, para você não se frustrar logo de cara, né? E aí, Exatamente. devagarzinho, você vai fortalecendo isso. Eu sempre digo que isso é muito como se fosse fazer uma dieta. Quando a gente fala sobre uma dieta, se você falar, eu vou emagrecer 30 quilos, e ao longo da semana você percebe que não alcançou o seu objetivo, o que que Sim, acontece? Naturalmente a pessoa desiste, ela se desmotiva, ela é fica verdade. procurando justificativa para não dar continuidade. Agora, se a gente começa por pequenas gramas, para essa É, semana, 10 gramas, 15 gramas, você mantém a sua motivação, você consegue perceber os resultados e você sim, mantém ali a sua motivação, que ela vai aumentando com o tempo, né? sim, Agora, se a exatamente. gente falar, eu 30 quilos em uma semana, não vai conseguir, vai desistir e vai se frustrar. Isso é verdade. Então, E a gente esse é um bom precisa, né? exemplo também. A gente precisa se conhecer, né? Senão a gente não dá conta. Não, A a gente vai gente se cobrar precisa. demais e aí, olha só o perigo que a gente corre, né? De começar a olhar os meus fracassos, as minhas frustrações, porque eu tento e não consigo, e eu começo a olhar o outro, né, que faz e parece que tudo dá certo, parece que tudo tão organizadinho, e eu começo a ter raiva de mim, porque as minhas coisas não vão para frente. É Só que eu estou aquela exigindo de sensação. mim, né? Eu exijo de mim aquilo que o outro talvez consiga fazer, mas eu não consigo. Por que que a grama do vizinho parece sempre mais verde, É, então. né?
Então, é exatamente por isso. A gente precisa parar com comportamentos repetitivos, precisamos conhecer as nossas limitações, Sim, isso é muito importante, é verdade. né? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar e a buscar dentro, as coisas Sim, começam a fluir. é verdade. Não é fácil, às vezes dói. Eu sempre falo para os meus pacientes que é igual desencravar a unha. Dói, sangra, machuca, mas no final melhora. Tem que esperar É cicatrizar. verdade. Mas antes de cicatrizar, precisa doer. Precisa É verdade. desinflamar. Verdade. Ó, o Senão, Gustavo. O Gustavo entrou agora, eu tava falando mal de você, Gustavo, seu sanguíneo. já Ah, contaram vou para ele, deixar. ele falou: Deixa eu deixa. já contar logo, né? Eu falei mal dele, mas eu contei pra ele. Na hora que aconteceu isso, eu chamei ele e falei assim: Gustavo do céu, você não tem noção, sobrou pra você aqui em casa hoje. Mas você viu automaticamente, isso me trouxe até uma outra reflexão. Quando Sim, você sinalizou para ela o comportamento e o que ela vinha fazendo, qual foi assim já? Mãe, o Gustavo também é assim, porque a é, gente acaba se identificando muito com o outro, né? A sim, gente se identifica, se compara, então automaticamente ela já. Gustavo também é assim? na hora, filho. Eu falei, a resposta que Automático. eu dei foi a seguinte, tipo assim, você não tem noção do trabalho que o Gustavo dá pra ele mesmo. Isso mesmo, para ele mesmo. É. Aí ela deu Depois. risada, assim, mas ela fez. Su, foi tão interessante isso que quando eu terminei o almoço com ela, a minha outra filha de 13 anos, sabe? Ela veio almoçar, a gente estava na mesa, né, todos juntos, e é ela que lava a louça de 13, né? Aí ela falou assim: Nossa, o que aconteceu nessa cozinha hoje? Vocês usaram menos louça? Ela não viu a minha conversa com ela. Aí eu falei assim: Não, nós não usamos menos louça, a gente só fez dessa forma um pouco mais organizado e olhando para dentro. Aí ela falou: Vixe, deixa eu ficar quieta, senão vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. E é exatamente isso. O olhar para dentro é que pega. Porque muitas Aham, vezes a gente, por exemplo, se você não pontuasse, ela, com 8 anos hoje, ela cresceria da mesma maneira. E em todas exatamente. as situações, na escola, no trabalho, nas atividades, fora. Né? Aham. Porque a gente vai muito pela repetição, os Sim, comportamentos repetitivos, a gente vai muito pelo exemplo. Então, sim, muitas vezes, ainda que nossos pais façam coisas que poderiam ser melhoradas, se a gente não tem essa ideia, para a gente é como se fosse uma verdade absoluta. E a sim, gente mantém esse comportamento por muitas gerações, porque vai passando de um para o outro. sim, é verdade. Então, é muito importante que você também, como mãe, percebeu e sinalizou, Sim, olhou além. exatamente. E eu só consegui fazer isso porque eu venho nesse processo do autoconhecimento tem 4 anos, né? Viu, E gente, não, como não é fácil? Quatro não, anos. 4 anos. E aí, numa dessas frustrações, né, de fazer e as coisas não darem certo, eu estava fazendo um exame de consciência, né, que eu faço à noite, né, antes de dormir, e ali me veio uma memória, sabe essas memórias congeladas, sabe? E eu me Sim. lembrei da minha infância, que eu sou a caçula, né? Filhinha de mamãe, então você imagina, Ai, né? adoro. Pois Cuticute. é. Além de mim, eu tenho duas irmãs mais velhas, Su. E assim, a minha irmã mais velha trabalhava fora e era super responsável. Então ela cuidava da casa. Quando estava chovendo, ela fazia bolinho de chuva pra gente, ela agasalhava, ela fazia comida, você entendeu? Mamãezona. Sim. Mamãezona. A minha irmã do meio amava arrumar a casa. Então a minha irmã limpava e limpa até hoje, como ninguém. A casa dela é impecável. Meu E eu, a Deus. dodóizinha da mamãe, escutem bem isso, vocês que estão nos acompanhando, viu? E eu, a dodóizinha da mamãe, não precisava fazer. E quando eu fazia, Tinha era tudo assim, pronto. era uma loucinha aqui, era uma vassourinha que eu passava ali. E aí eu pude escolher aquilo que eu mais me adaptava, que era cozinhar. Então, a bonitinha ficou cozinheira. Amo cozinhar até hoje, entendeu? Quando eu me tornei gente de verdade, que eu precisei cuidar de uma casa, quem disse que eu conseguia me organizar
para começar a lavar, passar e cozinhar, cuidar de marido, de filho e de tudo ao mesmo tempo. Socorro! Pô, gente, eu sou casada há 15 anos, eu sofro até hoje, vocês não têm noção. De 4 anos para cá, eu sofro menos, mas eu ainda sofro. Porque Ainda é essa sofrido. organização de casa, eu não tenho aqui. Eu tenho outras organizações, você entende isso? Eu tenho outras habilidades, Sim. sei que eu sou muito boa em outras áreas, mas arrumar casa é um sofrimento eterno, você não tem noção. E você viu, e isso entra até na questão da prioridade, né? Por que que a gente pode ter organização para aquilo que está fora e não pode ter a organização para aquilo que está dentro? Mas essa quarentena tá me fazendo tão bem, você não tem noção. Tá um aprendizado, não é? Não tem- a gente não tem que ver o lado Hoje, bom, hoje de eu falei pro meu esposo recolhimento. assim, falei, meu esposo tem 60 dias que o meu quarto não vê bagunça. 60 dias. Gente! Eu estou igual um alcoólatra anônimo, sabe? Estou tantos dias livres. Mas esse é um dia após o outro. A gente tem que comemorar cada dia, tá certíssimo. É, Estamos há 60 gente, dias sem bagunça no quarto. e hoje, só que assim, hoje, voltando aqui, né, eu não sofro como eu sofria antes. Eu entendo que eu preciso me organizar, me disciplinar, eu preciso fazer, mas sem aquela autocobrança, mas eu sei o quanto é importante. E agora, nessa quarentena, que eu estou mais em casa, né? Então, hoje eu estou cozinhando mais, e eu entendendo o valor da casa, o valor da família, de não terceirizar, né? Eu comprava bolo, hoje eu estou fazendo bolo, entendeu? Tá vendo? Mas é por E causa desse processo, senão eu estaria sofrendo horrores nessa quarentena dentro de casa. sim, a gente tem que procurar meios para que a gente descubra novas habilidades, para que a gente tenha criatividade. Daqui Sim. para frente, isso vai ser muito mais normal do que a gente imagina. Por Sim. exemplo, é, em anos atrás, a gente nunca imaginou lives acontecendo online, a gente interagindo de forma online com outras pessoas, a Sim. gente fazendo as nossas atividades. Só que hoje, daqui para frente, isso vai ser muito mais comum do que a gente imagina. E Uhum. empresas vão descobrir que é mais vantajoso trabalhar de casa do que expor o funcionário no trânsito, É no verdade. desgaste, né, no desgaste emocional, naquele trajeto, o custo que você reduz com isso, né? Então, daqui para frente, essa é uma realidade. Os estudos, muitos vão ficar Sim. adaptados de maneira online. Então, a gente imagina se a gente não descobre esse amor por aquilo que a gente tem, como vai ser? Sim, é verdade. Né? Hoje nós vemos shows pela internet, missas, cultos pela internet, nós fazemos atendimento pela internet, a E telemedicina funciona, né? ganhou espaço e super funciona. Então, a gente precisa se adaptar com essa nova rotina e criar maneiras para que a gente acompanhe esse ritmo, né? Não dá para Sim. a gente ficar parado reclamando. Assim como a máscara vai fazer parte, já faz parte do nosso look. Não dá para Sim. dizer, ai, final do ano eu não vou mais usar máscara. Não, ela vai fazer parte ainda por um bom tempo, Vai né? sim. E o que isso nos ensina? A gente tem que aprender a sorrir com os olhos, com a sobrancelha, não mais Verdade. só com a nossa boca. Então, de tudo, a gente precisa tirar aprendizados e Exatamente. E eu aprender a costumo olhar dizer, para dentro. você falou uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu costumo dizer que tem pessoas que às vezes ela não fala o que pensa, ela não se expressa, mas ela fulmina com o olhar, não é? Exatamente. Ela tem Exatamente. o rancor, o ressentimento, tá aqui, ó, nos olhos, e ela não percebe, para ela tá normal. Fuzilando, Assim, eu tô me fuzilando. segurando, né? Não tô explodindo, não tô falando nada, tá tranquilo, né? Mas o outro tá aqui, ó, através dos olhos, tá fulminando. E quando você coloca a máscara, o que expressa em você é somente os seus olhos, né? Tá aqui, ó. Exatamente. E aqui a gente vai fazer, Então, oi, né? Tudo bem? A gente quer a sorrir, gente quer mostrar que tá tudo precisa, bem, né?
É, aprender agora a sorrir com os olhos, né? Com a nossa uhum, sobrancelha. E isso é bom porque vai fazer com que a gente também conheça o nosso corpo. Às vezes nós temos dores, mas a gente não reconhece, a gente não sabe qual é o motivo, a gente não para sim, ouvir os sinais que o nosso corpo dá, né? sim, Igual você falou, às vezes a pessoa faz uma cara assim que parece de desfeita e não é, mas ela não tem ideia. Então agora ela também vai começar a perceber isso. é verdade. E é muito importante. Essa quarentena está sendo. Claro, tem muita coisa ruim acontecendo, né? Mas a gente precisa tirar um pouco os olhos daquilo que é ruim e encontrar as Sim, alegrias, encontrar aquilo que dá o sentido, né? Para a gente continuar caminhando e tirar o aprendizado disso tudo. Senão a gente vai enlouquecer. Eu vai. comecei brincando, né? Que as nossas emoções estão tudo bagunçado, tudo junto e misturado. E é uma verdade, em todos os aspectos. Porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com a internet. Eu não sou muito fã. Essa não era, né? Porque agora eu preciso me adaptar, né? Então, estudar pela internet, assistir uma missa pela internet. Nossa, que dificuldade, meu Deus do céu. Antes eu nem chegava perto, porque se eu podia ir na igreja, por que eu ia assistir? Então tinha até um certo preconceito sobre isso, né? Quando eu me vi sentada na mesa com o celular na mão na primeira missa de domingo, era o celular de um lado, eu assistindo do outro e as lágrimas rolando. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Mas eu acho que eu comunguei como nunca naquele dia. Foi a comunhão mais verdadeira, de tanto que eu desejava Jesus naquele momento, você entende? E foi Tá através de uma vendo? internet, não foi dentro da missa. Tá vendo? Esse é o momento que a gente precisa Não mudar. quero ficar assim muito tempo, não, mas tô aproveitando enquanto tem. Tá vendo? É mudar, é a mudança com sabedoria para que a gente não fique refém de uma Sim, situação. Né? A gente não pode cruzar os braços, ficar reclamando, ficar só vendo aquilo que é ruim. É o momento sim, que pede que a gente se reinvente como pessoa, como profissional, como pais, como dona de casa. Então, esse é o nosso momento para que a gente se reinvente. Eu vi sim, até uma pergunta dizendo do quanto é estressante. É cansativo. Antigamente, a gente com a liberdade para sair, então nós encontrávamos pessoas, nós ouvíamos histórias. Hoje, talvez isso está um pouquinho mais limitado, né? Mas sim, como é que a gente muda isso? Pega o celular, liga para alguém, faz uma chamada de vídeo, tira aquele tempinho para você bater um papo com as suas amigas, né? sim, Jogar uma conversa fora, reúne o seu grupo, porque isso também é uma válvula de escape, sim, né? exatamente. Então, E se fica os quente encontros, para todo mundo, né? sim, se os Das encontros não podem crianças, ser presenciais, vamos descontrair também de forma online, aproveitar, né, que nós temos isso a nosso favor. sim. Se de repente acontecesse há 20 anos atrás, como seria? Nossa Senhora, verdade. Você já tá Não difícil é? assim, né? Com todas as facilidades que nós Exatamente. temos. Exatamente. Nossos pais provavelmente pegaram histórias parecidas, situações parecidas, aonde mal de repente tinha uma televisão em casa, talvez um rádio fosse mais comum. Então hoje nós somos privilegiados, nós temos a tecnologia a nosso favor. Sim, Então a gente é precisa verdade. criar as nossas válvulas de escape, nossos momentos de descontração, criar a rotina. Levantei, me alongo, arrumo a cama, tomo um banho, qual vai ser o horário que eu vou trabalhar, qual vai ser o horário do almoço. A gente precisa ter a nossa rotina, senão a gente também se perde no meio dela. Preciso Uhum. fazer faxina todos os dias? De repente você não precisa, né? Não, Pelo amor de Deus, não! todos os dias Não! não. Então, a gente pode criar uma rotina mesmo. Ah, qual é Aham. o horário de fazer a lição? Qual é o horário que o almoço precisa ficar pronto? Então, a gente tendo esse controle, talvez a pessoa fique até mais tranquila. Né? Às vezes Sim, o que dá o desespero é ela perceber que, nossa, tá todo virado de pernas para o ar, eu não acho uma solução. Mas não, às vezes a solução é mais simples do que ela imagina.
Mas até Sim, ela pensar nisso, ela já sofreu horrores. é verdade. É verdade. Eu estava, né, observando, tem uns, acho que foi uns 3 dias mais ou menos, essa minha filha, né, a Gabi de 8 anos, uma coleguinha dela ligou, mandou uma mensagem no meu celular e falou assim, né, que ela tinha criado um link, 8 anos, tinha criado um link na plataforma que a escola liberou, né, para fazer lição, mas elas descobriram que teria como criar uma reunião separada, e aí elas estavam em três para brincar de escolinha. Tá vendo? Criou o Eu, link. eu achei o máximo, porque ela vai brincar com crianças da idade dela, vai fazer o que ela gosta, entendeu? Porque assim, a gente que tem criança, vocês que estão aí ouvindo, né, e assistindo, a gente que tem criança está se virando nos 30, né? Para fazer ficar divertido, para fazer ficar interessante, para mostrar o valor da família, senão a gente briga o tempo todo, não é? Não faz isso, menina aquilo, né? Mas precisa mostrar o valor da família que tem amor, que é bom, que come junto, que assiste junto. Mas também é desgastante. A gente fica ali o dia inteirinho se virando nos 30, né? E aí, quando a menininha mandou esse link, eu falei, gente do céu, que ideia maravilhosa. Vá brincar, filha, um pouquinho. Vai brincar de escolinha. Você falando isso Então, me mas é trouxe o muito bom. pensamento de que nós éramos muito, tudo rápido, tudo pronto, né? Quero fazer uma refeição, vou fazer uma instantânea, 3 minutos está pronto. Aham. Os nossos momentos, eles eram muito assim. Sim, A família não tinha tempo para fazer as refeições juntos, né? Cada um num cômodo da casa, em um horário diferente. E sim, hoje nós temos a oportunidade de olhar aquilo que pode ser melhorado e colocar em prática, fazer desses momentos prazerosos. A gente sempre sim, fala: nossa, o tempo passou tão rápido, meu filho cresceu, eu não vi, como é que esse tempo passou, aonde eu estava. Então, assim, agora nós temos a chance de ser presente, né? De estar presente. Então é olhar e falar, nossa, por que que eu vou fazer uma comida de 3 minutos se eu posso fazer uma com o meu tempero, colocar amor, criar ali um prato? Por que que era só nas ocasiões especiais, né? Nós esperávamos sim, datas e hoje não, a gente precisa aproveitar o momento que nós temos, sim. né? A É vida exatamente. acontece agora. Eu sempre falo para as pessoas, né, que têm ansiedade, são inúmeras, e elas sofrem já por um futuro que a gente não sabe quando é. Então a É gente verdade. precisa viver e aproveitar o agora, a vida é agora, né? O passado já foi. Nós temos nas nossas mãos o presente. Então é melhorar aquilo que pode ser melhorado, aquilo que está ao nosso alcance. A gente não pode sofrer querendo mudar o outro também, querendo que o outro melhore. Não. A gente cuida do que é nosso, a gente melhora. Se o outro tiver o discernimento e a vontade em querer mudar e melhorar, ok. Caso contrário, você cuida do seu, cuida de você, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas o outro não quer ser mudado, para ele tá Uhum. bom daquele jeito, e a gente sofre porque a gente não vive o nosso e está esperando pelo outro. Sim, Então, é não. verdade. Vamos cuidar daquilo que nos pertence, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas angústias, né? É absolutamente normal que a gente sinta tudo isso. O que a gente não pode fazer é vistas grossas, Aham. né? Às vezes a gente tem medo de falar das nossas fraquezas por medo de julgamento, porque a gente vive como se fosse uma competição. Então, eu vou demonstrar minhas fraquezas? Não. Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Então, a gente tem que olhar para a gente com carinho, com zelo, com cuidado e nos amar. Tirar Sim. um tempinho para gente, vai limpar a casa, ouve a música que você gosta, coloca para tocar, dança com a vassoura. A gente pode transformar. Eu conheço gente aqui que faz isso, não vou falar quem é.
Não é a lua, Aos senão vão podres. achar. Mas assim, tira, se não tem ninguém para dançar com você, dança com a vassoura. Mas assim, seja feliz, né? A gente Uhum. fica esperando o momento. Um dia desses eu até postei que a gente fica esperando o Olha momento lá, já se certo. entregou lá, ó. Eu! A gente fica esperando o momento certo para fazer as coisas. E é igual quando nós éramos crianças e a gente tinha caderno com adesivos e a Sim, gente ficava esperando a ocasião para usar aqueles adesivos. Mas às vezes a gente tem esses adesivos guardados até hoje. é Porque verdade. quando é o momento certo, né? Pois Ah, eu é, comprei né? uma roupa, eu vou esperar tal dia para usar. Não, esse dia pode ser hoje. O momento certo é o agora, né? É É o você com a sua agora. família, né? Olhando para dentro da sua casa. E o interessante disso tudo nessa quarentena é que assim, né? A gente vê que. Será que o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Mas será que é uma guerra biológica, uma terceira guerra mundial? Será que é alguma coisa nesse sentido? Não sei, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, porque se for, nós estamos numa situação muito confortável. E a guerra, se for a terceira guerra, ela não é mundial, ela é interior, porque tá todo mundo tendo que olhar para si, Para todo mundo tendo que si. conviver com os seus. Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com os seus, né? Que tem uma boa amizade lá fora, que tem uma boa aparência lá fora, que tem um bom emprego, né? Que consegue lidar com as situações, mas quando entra dentro de casa, bota a máscara, né? A carranca entra. E como é que a gente tem que se virar? Então, diante dessa suposta terceira guerra interior, né? Não é uma guerra para Exatamente. fora, mas é para dentro, nós estamos tendo que saber lidar comigo e com o outro. Como isso é importante e como é enriquecedor se eu baixar a guarda e tentar entender esse tempo que eu estou vivendo. Como é enriquecedor. E você sabe, você falando isso, me veio um pensamento de o quanto muitas vezes do outro nós ouvimos, e nós esbravejamos e falamos, porque para aquele que convive com a gente é tão fácil a gente descarregar aquelas nossas emoções negativas, né? Sim, Mas quantas vezes na rua, no trabalho, a gente ouvia bem quietinho. A gente não tinha boca para nada e quando chegava em casa, descontava naquelas pessoas que estavam ansiosas esperando pela sim, nossa companhia. sim. Descarregávamos o nosso estresse, as nossas frustrações. Mas e agora? Esse Eu momento sou. pede que eu olhe para dentro. Quantas Oi, pessoas, quantas pessoas, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, mas não vou expor, tá? Eu vou colocar a situação. Quantas pessoas não têm um cargo de chefia, são chefes exemplares, atenciosíssimos, né? Compreensivos, mas quando chegam dentro de casa, não conseguem compreender, talvez, um copo que cai e quebra, e ele acaba tendo mais valor do que aquela pessoa que derrubou o copo. exatamente. Como a gente vê muito isso. Ficou claro o exemplo que eu quis dar? Vocês conseguiram entender o que eu quis falar? Lá para Essa fora eu dou o meu pessoa, melhor, né? Eu dou o meu melhor lá fora, e aqui dentro eu sou. Eu não sei nem a palavra, assim, né? Às vezes dentro de casa a pessoa se transforma, né? Impaciente, intolerante. Eu conheço algumas pessoas assim. e de fato essas pessoas, elas não se conhecem. Sabe quando a gente fala assim, ah, fulano tem dupla personalidade? Não que essa pessoa tenha dupla personalidade, mas lá fora ela se mostra de uma maneira, de repente a maneira que ela gostaria de ser, mas dentro de casa ela é quem ela é de verdade. Exatamente. E eu me A lembro que eu história da conhecia, né? máscara. Eu conhecia uma pessoa assim, eu cheguei a conviver e eu falava assim, nossa, na verdade eu queria ser sua funcionária, viu? Que, nossa, como que, como pode, né? Ter
tanto jeito para lidar fora e dentro é do jeito que é, né? Então Então, é complicado, é muito triste isso, né? é muito triste porque magoa, né? Às vezes atitudes Sim, que nós temos, nós magoamos pessoas que nos amam, pessoas que nos esperam. De repente, como era difícil ter um tempo para sentar com o filho, para assistir um filme, para fazer uma atividade juntos, né? Por quê? Porque nós, até já entrando numa outra questão, a gente não pensa na finitude, né? Nós não pensamos no fim. Então a gente sempre deixa para depois. Hoje eu não dei amor, mas amanhã eu vou dar. Imagina, essa pessoa é jovem, eu vou ter ela por muito tempo na minha vida. Só que a vida nos prega peças, ela nos pega de surpresa. Né? E às sim, vezes aquele tempo que a gente deixou lá para frente, a gente não viva, né? Então, a gente volta a dizer, a gente tem que aproveitar o agora. Se a gente tem dificuldade em reconhecer os nossos sentimentos, se de repente alguém se identificou, poxa, eu sou essa pessoa lá fora, afetuosa, acolhedora, mas dentro de casa eu me transformo na pessoa realmente que eu sou, a gente tem tempo para cuidar disso, né? Para entender o uhum, que está por trás disso que faz com que você haja dessa maneira. Porque amanhã, de repente, a gente não tenha tempo para mudar. Amanhã, de repente, o nosso filho já não está mais esperando a gente para esse encontro, para esse momento juntos, para essa sim, partilha, né? Então, é que a gente verdade. possa refletir e perceber que o momento é agora e a gente está tendo essa oportunidade. De uma maneira ou de outra, a vida falou: olha, presta atenção, o momento é agora. Então, que a gente saiba também, ao invés de ficar reclamando, a gente sabe sim, tá difícil para todo mundo, em vários aspectos, né? Financeiro, espiritual, emocional, mas vamos aproveitar para refletir. É verdade. Olha, a Amanda colocou aqui, né? O amanhã pode não existir. E essa pandemia está nos deixando claro esta realidade. Sim, Amanhã pode ser tarde demais. E não é por causa do coronavírus, mas é por causa de toda a situação. Amanhã pode ser que a paciência já não esteja mais a mesma. Amanhã pode ser que a pessoa desistiu de lutar. Amanhã pode ser que uma enfermidade tomou. Amanhã pode ser que você foi assaltada, levou um tiro e morreu. Amanhã pode acontecer um monte de coisas. exatamente. Então, se eu posso, eu preciso me esforçar para tentar resolver o quanto antes. Inclusive, eu até me veio um pensamento. Quando nós terminarmos essa live, nós vamos, para quem estiver próximo da gente, vamos dar um abraço, falar que ama. Se a pessoa não está em casa, se ela está trabalhando, se ela ainda não chegou, nós vamos mandar uma mensagem e dizer o quanto ela é importante para a gente. Nós Sim, não podemos esperar o aniversário, o Natal, para falar, eu te amo. Não, né? Então vamos aproveitar, dar um abraço, um beijo, vamos fazer com que a pessoa se sinta valiosa, se sinta preciosa. Às vezes a sim, é gente tem verdade. vergonha de demonstrar que ama, é como se Sim, fosse errado, e não é. Eu sempre falo, até pensando nos meninos, né, nos homens, como que a gente ensina aos nossos meninos? Homem não chora, homem não abraça, homem não beija. E muitas vezes nós vemos homens frios, é, cometendo crimes. Por quê? Porque não sabem se frustrar, não sabe sim. falar um eu te amo, não pôde demonstrar, não soube lidar com as frustrações, né? Então, nós precisamos falar dos nossos sentimentos. Sim, faz parte Independente, da vida, faz né? parte, faz É. parte. A gente Sejam eles precisa mudar bons ou isso. ruins, eles são nossos, eles fazem parte da nossa história. Alguns precisam ser domesticados, essa é a verdade. Não é porque eles existem que eu tenho que sair cuspindo fogo por aí, que eu tenho que sair De machucando o maneira outro. Por nenhuma. mais que eu queira, né? Tem hora que dá vontade mesmo, viu, gente? Mas por mais que eu queira, eu preciso aprender a domesticar isso dentro de mim, né? Tanto o Eu melancolismo sempre excessivo, né, quanto um colerismo excessivo. A gente precisa encontrar a justa medida para poder viver bem.
Eu Isso faz sempre bem falo que em todas as áreas da nossa vida, né? dentro da gente é como se nós tivéssemos duas jaulas. Vamos imaginar assim: a semana passada nós falamos do condomínio, hoje nós vamos imaginar como se a gente fosse um zoológico. Então, eu tenho duas jaulas com dois animais lá dentro. Aquele que eu mostro para o mundo é aquele que eu alimento. De repente, eu estou alimentando a fúria, o negativismo, o pessimismo, aquela fera mesmo. Então, eu posso dosar. Se todos nós temos essas duas jaulas internas, qual é a que eu vou alimentar e a que eu vou mostrar para as pessoas? É essa que esbraveja, que precisa mostrar que manda, que tem o controle da situação? Ou eu posso mostrar aquele que é mais amável, mais afetuoso, mais acolhedor. Uma dose. Tem situações que a gente precisa ser mais duro? Claro, tem situações. Mas, igual a Lu falou, não quer dizer que a gente tenha que sair por aí esbravejando, cuspindo fogo em todo mundo. Não, a gente precisa, a gente não pode perder o bom senso. E Sim, hoje isso a gente vê com frequência, né? Falta bom senso, falta aquela dose de equilíbrio, de tolerância, de empatia também. sim, é verdade. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Que é o olhar para si. Nós não somos criados para viver de impulsos, né? Nós podemos olhar para dentro de nós e ter essa justa medida. Quando você falava da jaula, eu tenho um exemplo muito semelhante, né? Eu uso os leões, eu já boto o leão para fora, já não tem jaula, não. Vai para Eu costumo fora! dizer, eu costumo dizer que nós temos dois leões, né? Porque eu preciso fortalecer, seja o meu lado bom ou o meu lado ruim. É fato. Aquele que eu alimentar é o que vai rugir mais forte. Seja a renúncia que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais humilde, né? A minha bondade, se eu começar a alimentar ela para que eu me torne uma pessoa melhor e boa, eu vou enfraquecer a maldade. Eu vou enfraquecer esse leão, né, que vai querer cuspir fogo, que vai querer devorar alguém. Agora, se cada hora que eu sou provocada, eu alimento esse leão que é o meu lado ruim, o que que vai prevalecer? Por isso que a gente vê pessoas tão transtornadas, tão iradas, né? Porque elas estão sempre alimentando esse lado que não é tão bom, né? Exatamente. Que todo mundo tem, viu? Todo mundo E tem. hoje, nós temos muitas situações. Nós temos o estresse, nós temos o trânsito, nós temos situações que muitas vezes provocam na gente esse sentimento, né? Mas a gente precisa ter esse nosso controle. Por isso é importante que a gente se conheça, que a gente conheça Sim, os nossos pontos fracos, as nossas qualidades, para que a gente saiba lidar. Isso não dá para a gente terceirizar para o outro, isso é nosso. A gente não precisa sim, ter medo dos nossos sentimentos. Nós precisamos enfrentá-los para que a gente a cada dia possa ser melhor, o melhor que a gente possa ser. Isso vai fazer com que a gente não adoeça, com que nós sejamos emocionalmente saudáveis. Mas a gente sim, precisa passar, às vezes, por esse caminho mais escuro, mais medonho, que a gente fala, e esse eu não vou enfrentar. Nós precisamos. Precisamos sim. sim. Não adianta fazer vistas grossas. Eu acho que uma boa dica para nós, para todos nós, né, que estamos dentro de casa, vivendo essa realidade, a gente precisa olhar para dentro da nossa casa, como ela sendo um lar e não um ringue. Isso faz toda a diferença. Porque se eu vivo Às brigando, vezes, pode falar, tem Su. pessoas que é como se o lar ele fosse aquele lugar assim horrível, né? Eu tô bem quando eu tô fora, mas não, o nosso lar a gente tem que ver como se ele fosse um templo sagrado. É o nosso, é a nossa válvula de escape. É no nosso lar. É o nosso lar que a gente pode dar para ele a carinha que a gente deseja, arrumar do jeito que nós gostamos,
o nosso lar ele tem que ser aquele lugar que nos acalma, o nosso porto seguro, né? Nós ouvimos pessoas que parece assim que estar em casa, dentro de casa é uma tortura, mas não existe lugar mais sagrado do que a nossa casa, o Mas nosso talvez, espaço. talvez quem está nos ouvindo pode dizer assim, mas aqui em casa não é assim. Deveria ser, mas não é assim. E por vários Comece, motivos. é o que eu digo assim, né? Comece você a querer fazer que seja diferente. Para isso, a gente precisa engolir uns sapos. Para isso, a gente precisa guardar, baixar a guarda. Se eu quero que a minha casa se torne um lar e deixe de ser um ringue, eu tenho que ser o primeiro a jogar a toalha branca. Porque senão, toda briga, ela tem gostinho de revanche. Eu sempre vou querer ter a última palavra. Não E é aí uma harmoniza competição. tudo. E a última palavra dentro de uma casa, ainda mais dentro de uma pandemia, que você tem que estar lá 24 horas, nós precisamos lutar para que a paz reine dentro de casa. E é tempo da gente baixar a guarda. Demonstrar amor, Sim, buscar o seu melhor. Esse é o momento de introspecção, de criatividade, é o momento de inovação. sim, Talvez daqui a 5 anos, tudo isso que nós estamos fazendo hoje vai ser tão comum as pessoas trabalharem em casa, que não vai ser tão sombrio. Nós vamos aprender a lidar com isso. Mas a sim, gente precisa buscar o nosso melhor, né? E não querer uma competição. A gente sim. precisa sempre nos lembrar que tudo aquilo nosso e das pessoas que convivem com a gente, que acontecia fora, hoje acontece dentro. Então, a gente precisa também olhar para o outro. Vamos criar a nossa rotina, colocar as nossas prioridades, fazer os nossos horários, ouvir as músicas que a gente gosta, respirar. A gente não respira, a gente precisa conhecer a nossa respiração, ela é que nos acalma. Quando a gente está saindo assim do nosso controle, ela tem o poder de nos trazer de volta. Sim, Então, nós precisamos olhar com esse carinho. sim. É a nossa casa, né? E é o lugar que a gente passa mais tempo, né? Nossa família, por mais que a gente não se dê tão bem, precisamos encontrar meios para que isso volte a acontecer, porque é um lar, não é um ringue. Eu Para sempre que isso penso dessa flua. forma. Exatamente. Eu ouço muito assim, nossa, muitos casamentos vão terminar junto com a quarentena, né? Porque as pessoas não estão se suportando. Sim, Você ficar junto ali um período é uma coisa, você passar todo o tempo juntos é outra, mas a gente precisa sim. resgatar aquilo com que fez que você se apaixonasse, aquilo que fez com que você quisesse estar junto daquela pessoa, né? Uhum. Eu quis ter filho, mas por que que eu quis ter filho? É para terceirizar tudo para a escola, é para não ter paciência. Então a gente precisa fazer o exame de consciência, igual você falou, Lu, Sim, que você sempre faz. Então a gente precisa entender, né? O que é que eu quero? Eu quero levar os meus relacionamentos em banho-maria, porque sim. se essa minha decisão eu tomei lá atrás, querendo que tudo fosse em banho-maria, tudo muito rápido, instantâneo, hoje o momento exige que seja diferente, né? Hoje nós temos que nos reinventar a cada dia. Se Sim. for banho-maria que eu quero, então realmente não vai dar certo. E se eu quero algo diferente, quem quer sou eu. Quem sabe a intensidade do que eu quero e como eu quero sou eu. E o esforço precisa partir daqui. A Pra mudança que a gente espera do outro, ela começa com a gente. Às vezes eu Exatamente. critico tanto, mas aquilo que eu estou criticando do outro não é dele, é meu, tá em mim, mas eu não reconheço. É, é uma Então eu falta culpo minha, o né? outro, eu reclamo, eu aponto, eu vejo os defeitos.
Mas tudo que eu tô falando do outro é meu e eu não sei, eu não me Às reconheço. vezes o outro só está reagindo a um comportamento que eu tenho e eu não percebo, mas eu enxergo a reação do outro que não me agrada. Sim, É um negócio exatamente. doido, né? É É um muito trem doido. doido. É complexo, dá trabalho, é doído. É exatamente como desencravar uma unha. Não tem É, receita de bolo pronta também. Às vezes as pessoas falam assim, Sueli, o que que eu faço? Não é igual o bolo, né? Fala, tá aqui as medidas. É descoberta, sim, sim, é é verdade. superação. O importante é que a gente não deixe para amanhã. E não esqueçam, terminando a nossa live, corram para abraçar as pessoas que você ama, mandem mensagem para aquelas que não estão perto, façam uma Mesmo que ela não chamada de entenda nada, que ela fala, o vídeo. que que é isso? Tá doida, menina? Você Tá tá doida? doida? Bebeu? Bebeu? Já tô doida de amor, o amor me tocou nesta noite. Brinca, fala, vai que amanhã você não Exatamente. amanhece vivo. Fala pra ele, vai que amanhã você tem um piripaque. Eu quero te amar hoje, brinca, Quero né? que você saiba, né, que eu te amo, que você é especial. A gente Exatamente. precisa demonstrar, o mundo precisa de amor, E isso não vale de para tudo, competição. né? Amizade, né? Quantas amizades passam despercebidas? Eu estava refletindo esse tempo atrás aqui. Eu sou madrinha de um zilhão de pessoas. Madrinha de casamento, madrinha de batizado, de crisma, e é de um bocado, sabe? De um bocado mesmo. E quantos a gente não tem contato há um bom tempo? Tava me Então, cobrando isso esses dias. Mandei fazer a mensagem para uma listinha. filhada minha. Mandei, eu tenho, eu penso que eu não, não esqueça, muito mesmo. Eu tenho uma listinha com o nome de todos eles. E aí, esses dias, eu mandei uma mensagem, semana passada, por isso que eu tava me cobrando. Mandei mensagem para uma filhada minha, que ela já não mora mais aqui, tá morando, acho que é Jundiaí, se eu não me engano. E a gente não se falava, eu não vou dizer para você mais de ano, porque eu encontrei com ela num retiro em janeiro, por acaso, que eu não sabia que ela iria. Se não, era mais de Olha que ano. situação. Madrinha de casamento. E aí eu comecei a me cobrar. Aí mandei mensagem, nos falamos, vi o bebê dela, tal. E aí eu tô fazendo isso com os meus afilhados. Vai demorar um tiquinho, mas nós vamos chegar em todos eles lá, né? Exatamente. Sim, e já é um passo a mais. E ela, olha só, eu mandei mensagem, acho que era mais 8 horas da manhã. Ela respondeu assim: que surpresa maravilhosa acordar com uma mensagem sua. Tá vendo? Era pra eu ter ficado Olha feliz, o né? Mas que bem que vergonha. causa. Eu sempre digo assim, é na simplicidade que as coisas acontecem. A gente fica Sim, esperando o momento ideal. Ai, porque no feriado eu vou viajar para lá? Não, a gente não precisa. A gente tem que criar as nossas situações. E sim, olha como foi importante acordar com uma mensagem dizendo, né, uma lembrança. sim. É isso que nós precisamos fazer. Su, era pra eu ter É, ficado feliz, mas eu fiquei com vergonha da, da resposta dela. mas você vê que ela também podia ter mandado. Mas a Sim, gente sempre espera. mas eu queria fazer uma pausa aqui, aproveitando, acho que a Su deu uma travada aqui. Você voltou? Tá Não, me ouvindo? voltei. Tá, deixa eu só falar uma Destravei. coisinha aqui, porque daqui a pouquinho a gente finaliza, né? Vai dar uma Vai hora já de acabar live. já. Cinco É, então, minutos. então eu queria aproveitar antes de terminar, viu, gente? E dizer que eu não me apresentei para vocês, mas meu nome é Luciana. O meu é Sueli. Horrorosa, né? Coisa de mulher, né? Vai falando, falando, falando. Meu nome é Luciana, eu faço parte de um projeto chamado Concebidos pelo Poder do Espírito Santo. E nesse Tem 24 projeto, segundos. olha, meu Deus do céu! Vamos voltar 20. rapidinho? Vamos voltar rapidinho? Gente, vocês voltam? A gente vai finalizar porque nós temos outra live para falar para vocês. Eu queria apresentar mais uma coisinha. A gente volta para se despedir bem rapidinho, tá bom? 9, A Sueli 8, vai fazer a 7. chamada e vocês voltem, tá? Vou Vai, fazer. Su. Vou Tá bom, tô encerrar e vou esperando.